pessoal! Deixa eu adicionar os comentários fixos. Olá, olá pessoal! Boa noite, estamos começando nossa aula número 2. Deixa eu só convidar todo mundo. Olá, Alice, tudo bem? Ei, Eliana. Ei, Lu, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Deixa eu colocar aqui, gente, já estamos cheios de novidades no formato. Estou com contagem regressiva. Deixa eu colocar minha contagem. Ai, meu Deus. Gente, um segundo. Vocês acreditam que os meus slides não baixaram? Pera aí, gente, um segundo, eu vou ter que encerrar e já recomeço. Pera aí, deixa eu só terminar de baixar aqui. Nádia, tudo bem, gente? Um segundo, eu acho que eu não preciso nem sair da live, pera aí. Estou de volta. Olá, Suzane. Gente, acho que agora vai, hein? Ah, agora foi. Eu não tinha salvado todas. Então deixa eu recomeçar, né? Deixa eu pôr minha contagem regressiva pra gente começar a nossa aula. Sejam muito bem-vindos. Gente, hoje, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Até tava dando umas olhadas ontem do que poderia ser, dos problemas. E eu acho que agora vai dar certo, tá bom? Fé em Deus que hoje a aula vai ser um sucesso total. Então, gente, enquanto o pessoal vai entrando, vou desejando boa noite a todo mundo. Sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje, número 2. E contem, tá tudo bem aí com vocês? Nossos recadinhos de sempre. Me falem, por favor, como é que tá a qualidade aí pra vocês das imagens, a qualidade do áudio pra vocês, a qualidade da conexão. Tá tudo certinho? Vocês conseguem me ouvir bem? Vocês conseguem me ver bem? Tá tudo certo aí? A imagem tá boa? Tá travando alguma coisa? Me deem aí o ok, por favor, pra gente chegar a um nível de altíssima qualidade na nossa aula de hoje. Tá tudo certo aí? Certíssimo! Então, coloquei uma contagem regressiva aí para o pessoal terminar de entrar. Enquanto eu vou dando os recados, os recados normais. Gente, me deem também um ok, vocês, todo mundo que se inscreveu lá no link do Simpla, vocês conseguiram receber o material de apoio da aula 1, vocês conseguiram receber o resumo, tá tudo certo. Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui em contagem regressiva, para ver se eu consigo enviar para mais alguém aqui da nossa listinha dos inscritos. Eu acho que eu vou ter que pesquisar aqui. Não dá muito certo não, gente. Então vamos voltar. Ansiosa para a aula de hoje. Gostaria de agradecer por dividir de forma gratuita o teu conhecimento com a gente. Ai, que linda, Lu! Seja muito bem-vinda. Desejar também boas-vindas a todo mundo que está chegando agora. Eu tenho muito, muito, muito prazer em poder passar para frente o que eu sei, um pouquinho do meu conhecimento. Ei, Lu, tudo bem? E eu fico muito feliz e muito honrada de poder compartilhar isso com vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Gente, então me deem um ok aí, por favor. Eu acabei enrolando outro assunto, né? Me deem um ok se vocês receberam o material de apoio no e-mail de vocês, o nosso resumo da aula 1. Todo mundo que tá inscrito lá no workshop do Simpla, vocês conseguiram receber. Outros recados também, papel e caneta, gente, não esquecem de anotar tudo que vocês acharem pertinente, todos os insights da aula de hoje. Eu vou fazer um resumão, como a aula de ontem deu um probleminha, né? Eu vou fazer um resumão, deixa eu tirar minha contagem aqui, né, que já acabou. Deixa eu voltar a minha tela aqui pra vocês. Eu vou fazer um resumão da aula de ontem, só pra vocês fixarem, pra ficar alguma dúvida.
Se caso tenha ficado alguma dúvida, tá bom? Só para deixar tudo claro. E, gente, um outro recado aqui também que eu esqueci de falar, coloquem despertador no celular de vocês. Como eu mencionei nos stories ontem, o Instagram, ele não notifica todo mundo, tá? Então, como essas aulas não vão ficar gravadas, coloquem o despertador de vocês, tá? Que aí vocês não correm risco de perder. A minha imagem tá dando um delayzinho aqui, tá tudo certo aí pra você? Eliana, você até agora é a única pessoa que falou que não recebeu. Eu vou ver o que tá acontecendo, tá bom? E eu te dou um retorno mais tarde, quando a gente finalizar a aula. Então, gente, deixa eu começar o meu resuminho aqui da aula de ontem. Ontem nós falamos sobre as 7 leis de uma coleção de sucesso. Eu perdi aqui a lei número 1, não sei onde tá. Gente, quem sabe foi isso. Vocês estão acostumados, vocês são de casa. Realmente, a lei número 1 não tá aqui. Eu não recebi também, então é algum problema da plataforma que eu tô usando de e-mail. Eu vou enviar pra vocês, então, separadamente, dentro do meu próprio e-mail pessoal, tá? Que eu acho que aí garante que vocês recebam tudo certinho. Bom, já que eu não tô achando aqui o nosso slide número 1 da aula de ontem, só um resumo mesmo. Então, a gente falou ontem sobre as 7 leis de uma coleção de sucesso, tá? Então, a gente falou primeiro o que eu, Marina, defino uma coleção de sucesso. Eu acho que primeiro, uma coleção de sucesso, ela precisa ser leal à essência da marca, ela precisa trazer retorno financeiro para o negócio, ela precisa superar as expectativas dos clientes e ela também precisa... Perdi aqui, gente, que isso não estava anotado. E ela também precisa fazer com que a marca cresça a longo prazo, tá? Então, não foquem só no retorno imediato, de pensar na coleção só para vender amanhã. Não, todo o processo de planejamento de coleção, ele precisa também ser pensado a longo prazo, tá bom? Então, definido o que eu considero para mim uma coleção de sucesso, ontem eu falei quais são as 7 leis. E hoje eu vou aprofundar mais sobre um pouquinho dessas leis. Ao longo da semana, ontem foi mais uma introdução, e ao longo da semana eu vou aprofundando mais sobre cada tópico, tá bom? Então, só para recapitular aqui um resumo breve, a gente falou sobre a lei número 1, que é ter clareza da sua essência e ser leal à sua essência, ter orgulho da sua essência. A sua essência é aquilo que te torna único. A lei número 2, que é ter uma definição de marca, até que a gente estava conversando mais cedo, né, Eliana, que você falou que chamou a atenção da frase, até coloquei aqui. Nós criamos coleções para uma marca, nunca o contrário. Lei número 3, planejamento de coleção. Lei número 4, planejamento financeiro. Lei número 5, planejamento de prazos. Lei número 6, autenticidade. Lei número 7, apelo comercial, tá? Então esse é um resumo. Para quem perdeu a aula de ontem, gente, tem o nosso resumo lá também, o material de apoio que eu fiz para vocês consultarem, tá? E aí tem tudo lá certinho. Então só recapitulando pra gente entrar então de fato na nossa aula número 2. Gente, aqui tá travando pra mim, tá certo aí pra vocês? Me deem um ok aí, por favor, que aqui tá travando bastante a minha imagem. Ei, amor, tudo bem? Tá tudo certinho aí pra vocês? Pra gente começar então a nossa aula número 2. Hoje, gente, eu tô meio perdida aqui do que eu fiz tanto slide. Tudo certo? Beleza. Então, gente, na aula número 2 de hoje, eu vou desativar os comentários aqui para vocês conseguirem visualizar os slides de forma mais fácil, tá? Então, aula número 2 de hoje, nós vamos falar sobre as 3 fases do processo de criação de uma coleção. Hoje eu quero que vocês tenham uma visão geral sobre como que funciona um processo de planejamento de coleção e a importância de cada fase, qual que cada uma dessas fases vão ter processos diferentes, você vai precisar ter competências diferentes,
habilidades diferentes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Deixa eu procurar aqui também o próximo slide para já mostrar para vocês. Afinal, quais são as 3 fases? Tá, também não salvou, então deixa eu falar aqui com vocês. Quais são as 3 fases? Opa! A gente tem a fase de planejamento, a gente tem a fase de criação e a gente tem a fase de gestão da coleção, tá? É por isso que o nosso workshop chama Workshop de Planejamento, Criação e Gestão de Coleção. Cada uma dessas etapas, cada uma dessas fases, a gente vai passar por processos diferentes, são desafios diferentes. E eu quero que vocês entendam a importância de cada uma desses momentos, cada uma dessas etapas, tá? Deixa eu olhar minha colinha aqui para ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Então vamos lá, sobre planejamento, tá? Antes só uma introdução geral aqui. Sobre planejamento, afinal de contas, Marina, é possível fazer uma coleção sem planejamento? Tem muita gente, principalmente que às vezes, quero começar minha marca, tô vindo de uma outra área, não tenho conhecimento em moda. Entende que quando você cria uma coleção é como se você já começasse no processo de criação, e não é. Você precisa ter um processo de planejamento. Imagina, gente, que eu acordo hoje do nada e falo assim, e de repente quero morar na Alemanha. E decido amanhã. Vocês acham que eu decidi ir morar na Alemanha e amanhã eu chego lá, compro a passagem, chego na Alemanha amanhã? Sem ter um planejamento, sem ter dinheiro, sem ter um passaporte, sem ter um visto, sem falar alemão. Eu preciso ter um planejamento. Da mesma forma, gente, eu vou construir uma casa. Vou lá, compro um lote e decido construir uma casa do zero. Vocês acham que eu simplesmente subo a casa de uma vez? Não, gente, a gente precisa ter planejamento. Eu, Marina, quero contar para vocês que eu já fiz uma coleção sem planejamento. Eu até mencionei no e-book que eu mandei para vocês hoje, de uma marca que falou comigo assim, Marina, eu tinha decidido não fazer coleção essa temporada, porque meu estoque tá muito alto, mas no final eu acho que meu cliente precisa de novidade e decidi fazer a coleção. Só que como a gente tá lançando muito em cima da hora, eu não quero que você faça o planejamento, eu quero que você faça só as criações avulsas. Gente, a coleção ficou tão bagunçada, tão bagunçada. Você não tem retorno, você não tem resultado. É a mesma coisa que eu falei ontem, gente. Uma coleção sem planejamento é a mesma coisa daquela arara bagunçada da Renner, de promoção. O cliente, inconscientemente, ele entende que aquelas peças ali é sobra de estoque, que aquilo ali é bagunça, tá? Então é a mesma coisa, voltando aqui às analogias que eu sempre gosto de fazer, né? Imaginem que o processo de planejamento, as fases, né? As 3 fases, planejamento, criação e gestão de coleção, é como se você tivesse, é como se fosse a construção da casa, então, né? Comprei o lote, é como se fosse o processo de planejamento, fosse a construção em si, que você vai lidar com engenheiro, que você vai lidar com pedreiro. Depois, a fase de criação é como se fosse lá a parte da arquitetura, de você planejar os ambientes. E depois a fase de gestão é como se fosse a parte de decorar. Vocês concordam comigo que cada uma dessas fases precisam de habilidades diferentes, são desafios diferentes, são etapas diferentes? E cada uma dessas fases, gente, a gente tem várias etapas, vários passo a passo que a gente precisa seguir, tá? Então eu quero que vocês concordam comigo que quando a gente tem um processo, essas 3 fases, por exemplo, numa construção, a construção da obra, ela não é mais importante do que a arquitetura, do que o planejamento de ambientes. Então, assim, a gente não tem fases mais importantes. Cada um tem seu papel, cada um tem sua importância no resultado final, tá? Então, eu quero que vocês entendam a importância de cada uma dessas fases. Quando eu dividi as nossas aulas, eu queria que a aula de hoje vocês tivessem uma visão geral do passo a passo, do plano de ação que a gente faz. E amanhã, então, a partir de amanhã, a gente fala especificamente sobre cada uma das fases. Então, a aula de amanhã, quarta-feira, a gente vai falar sobre planejamento de coleção. Na aula de quinta-feira, a gente vai falar sobre criação, processos de criação.
E na aula de sexta-feira a gente vai falar sobre então a gestão da coleção, tá? Hoje eu tô dando uma visão geral e a partir de amanhã a gente começa a aprofundar em cada uma dessas fases. Eu vou reativar os comentários de novo para ver se vocês estão com alguma dúvida e para ver se tá tudo certo. Continua a qualidade boa aí para vocês, pra gente dar continuidade. Aqui pra mim tá uma travação total aqui da minha imagem, mas eu tô tentando não perder o foco. Tá tudo certo aí pra vocês? Ei, Renata, tudo bem? Então, gente, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui os meus slides aqui pra vocês. Que agora a gente vai falar sobre... deixa eu só falar uma coisa importante que eu lembrei. Quando eu peguei a analogia, né, do planejamento de planejar uma viagem para a Alemanha, por exemplo, decidi morar na Alemanha. Você precisa de um planejamento. Gente, imagina, que às vezes as pessoas falam comigo assim, ai Marina, mas você não tem noção o quanto que eu estou ansiosa para começar a criar, e eu fico lá criando isso e aquilo, eu começo a desenhar os croquis, eu começo a pegar referência, e aí, gente, não importa, se eu tô muito ansiosa para morar na Alemanha, não importa o tamanho da minha ansiedade, eu preciso me planejar. Eu entendo que vocês ficam ansiosas, porém, gente, o planejamento ele é essencial. Deixa eu ver se eu consigo pegar um slide aqui. Eu queria muito passar os slides para vocês tirarem print. Um segundo, que ao vivo tem dessas coisas. Deixa eu achar. Eita, que eu não vou achar. Enfim, né? Vamos voltar, já que eu não tô achando o slide. Gente, quando a gente faz um processo de quando a gente faz um processo de criação sem planejamento, gente, ou é duas coisas. Ou se você cria para depois planejar, você pode ter certeza que você vai ter retrabalho, você vai ter que, provavelmente, muita coisa que você criou, você vai ter que adaptar, você vai ter que repensar. Ou então, se você cria sem planejar nem nada e já começa a pilotar, ou seja, você tá fazendo peças avulsas, gente, vai dar merda, tá? Por experiência própria, eu já fiz coleção sem planejamento nenhum e deu merda, tá? Claro, mais uma vez, Marina, eu defendo que tem que ter planejamento. Foi por um pedido, né, da empresa. Então, assim, tô só avisando vocês, gente, o quanto que é importante. E aí, então, entrando na parte, né, dessa fase, eu quero dar um resumão geral sobre o perfil e as habilidades de cada fase. O que é muito comum as pessoas pensarem? Eu criar, eu mesmo crio. Porém, as pessoas não conseguem entender muitas vezes que um processo de planejamento, ele é muito analítico, tá? Nessa fase de planejamento, ele é uma série de tomadas de decisão. Ele é um conjunto de tomadas de decisão que você vai chegar, que você vai tomar, tá? Então, esse perfil de planejamento, nessa fase de planejamento, ele é totalmente estratégico, ele é totalmente analítico, tá bom? Então, gente, a gente tem que ter uma visão muito empreendedora. Esse lado mais artístico, esse lado mais de criação, de autenticidade, é claro que é importante vocês levarem isso um pouco em consideração também, mas a gente só vai aprofundar nisso na fase de criação. Nessa fase de planejamento, ela é totalmente analítica, totalmente estratégica, tá bom? Então, uma coisa que é legal também vocês pensarem, se desenvolvam cada vez mais como empreendedores. Quanto mais visão empreendedora, quanto mais visão de negócio você tem, mais fácil é para você tomar as decisões do planejamento de coleção. Então, imaginem, gente, se você tá lá, quais são as fases que envolvem? Eu acho que eu também não salvei esse slide. Eu tenho que ver o que eu fiz que não deu para salvar tudo. Mas a gente tem, basicamente, Marina, gosto de dividir em 6 fases. Primeira fase, o diagnóstico do negócio. Então, essa etapa de diagnóstico dentro do planejamento da coleção,
é onde você vai fazer análise de coleções anteriores, vai fazer análise de números, análise dos dados, vai entender todos os erros e acertos da coleção, enfim, tem uma série de passo a passo que a gente faz, uma série de atividades que a gente faz. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, tá? Tô só fazendo uma pincelada geral. Além da parte, depois do diagnóstico do negócio, a gente faz análise externa. Isso a gente faz a cada coleção, onde a gente vai entender quais são as tendências da temporada, tendências de comportamento, o que o mercado está pedindo, o que está acontecendo no mercado. Então a gente vai analisando tudo isso. Depois a gente começa a desenhar as estratégias da coleção. Então ali a gente começa a definir quantos modelos a gente vai fazer, qual que vai ser o orçamento de pilotagem, como que a gente vai definir cada uma das quais estratégias que a gente vai adotar para ter um retorno de curto prazo, ou seja, para conseguir vender mais, quais são as estratégias que a gente vai conseguir, que a gente vai adotar para fazer com que a marca cresça a longo prazo, ou seja, para que objetivos de longo prazo. Depois disso, a gente também tem as fases de pesquisa, onde a gente vai definir conceito da coleção, fazer pesquisa de repertório, pesquisa de inspiração, pesquisa de referências. A gente também tem a definição de elementos da coleção e depois também a divisão do mix de produtos. Então, cada uma dessas 6 fases que eu classifico assim em geral, essas 6 fases, cada uma das decisões que a gente toma é estratégico. Então é como se você estivesse numa bifurcação. Se eu seguir por esse caminho, eu vou chegar no destino tal. Se eu seguir por esse outro caminho, eu vou chegar no destino tal. Então, se eu tenho aqui, eu tô lá no fornecedor, eu tenho lá um linho assim, assim, assado, e ele me apresenta uma outra proposta, sei lá, de uma viscose ou de um outro tecido completamente diferente. Vocês concordam comigo que a gente cria efeitos diferentes? Que a proposta final é diferente? Então, se eu tô lá, se eu quero dividir a minha coleção, qual que é a porcentagem que eu vou colocar de produtos mais básicos para eu ter um preço mais acessível? Qual que vai ser a porcentagem de produtos meio termo? Qual a porcentagem que eu vou colocar de perfumaria? Se eu coloco, eu preciso também incluir uma porcentagem pequena de inovação, mas essa inovação ela também precisa ter uma estratégia por trás. Pode estar parecendo um pouco confuso aqui para vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas amanhã, na aula de amanhã, talvez vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Como eu falei, aqui estou dando só uma pincelada geral, mas eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje entendendo que essa fase de planejamento, ela é 100% estratégica. Marina, eu queria muito bem, eu sou muito criativa. Essa fase, gente, por mais criativo que vocês sejam, vocês precisam ter nesse momento uma visão de negócios, uma visão empreendedora, porque todo o processo de planejamento de coleção, ele é um conjunto de tomadas de decisão e cada uma das decisões são tomadas de forma estratégica, de forma analítica, tá bom? Tudo certo aí pra vocês nessa fase, pra gente partir pra fase seguinte? Deixa eu colocar aqui o tempo pra eu não me perder. Olha, eu acho que eu tô até adiantada. Gente, eu tô tentando fazer essas aulas também um pouquinho mais resumida, tá? Eu não tô aprofundando tanto também em cada uma por conta do horário, né? Eu sei que é um horário que não é muito... Eu sei que não é um horário muito bom pra todo mundo, né? Então tá tudo certo aí? Essa fase de planejamento ficou tranquilo pra vocês? Amanhã eu vou aprofundar mais nessa etapa de planejamento. Tá bom? Deixa eu ver aqui com a minha colinha se eu tô passando alguma coisa. Gente, deixa eu ver se eu acho aqui um slide falando, né, a respeito dessa questão de planejamento, né, de pular a etapa de planejamento. Conseguir te acompanhar, eu anotei tudo, então ótimo. Eu até coloquei, eu não sei se vocês já ouviram falar do famoso marketing de esperança. O que é o marketing de esperança? É aquela pessoa, tipo assim, que faz, sei lá, uma ação, tipo, nada a ver, e ela fica na esperança de dar certo, sabe? E aí, em cima disso, eu criei um segundo nome, que é o estilista de esperança. Não sejam estilistas de esperança. O que é o estilista de esperança? Ele pula a etapa de planejamento, já parte para o processo de criação, cria peças completamente avulsas e tem a esperança de que aquilo vai dar resultado. E não vai, gente. Então, deixa eu ver aqui se eu peguei mais alguma coisa. Gente, uma outra coisa também.
O que é muito comum também? Marina, às vezes voltando nessa parte, né, de criar e depois planejar a coleção. Quando você cria, qual que é o risco que acontece também se você criar para depois você voltar e planejar? Às vezes acontece de você criar e você gostar tanto daquela criação, e isso é ótimo, tá, gente? Mas quando você se apaixona muito por uma criação e que quer defender que ela vai estar na sua coleção, quando você for planejar, você vai planejar toda a coleção para se encaixar naquilo que você já provou, naquela piloto de repente que já está aprovada. Então, esse processo de planejamento ele também vai ficar muito mais limitado. Por isso que é complicado, tá? Então, gente, entendam o processo de planejamento como se fosse uma direção na hora de criar. Se eu falo com vocês assim, gente, criem um vestido, vocês vão ter lá milhares de ideias, milhares de referências e muitas vezes vocês vão ficar perdidos na hora de criar. Mas agora, quando você planeja a coleção, quando você tem lá um mix de produtos já bem planejado, quando você já fez uma curadoria de tendências já bem planejada, quando você já sabe o seu teto máximo, quanto que você pode gastar com tecido, quando você já fez uma pesquisa prévia de insumos e de materiais, quando você já tem toda essa etapa já muito bem estruturada, você tem um direcionamento muito fácil. Eu sei que eu preciso fazer uma coleção de 6 modelos, eu sei que um desses modelos eu preciso ter um vestido longo, que vai ter um ombro só, porque vai criar esse efeito, porque estrategicamente ele vai me dar esse resultado. Então, na hora que eu for criar um vestido de ombro só, eu tenho milhares de possibilidades de um ombro só, mas eu já estou muito mais direcionada, eu não vou sair daquilo ali que eu já planejei. Então, na hora de criar é muito mais fácil, é muito menos trabalhoso e te dá um direcionamento muito maior. Concordam comigo? Só pra gente finalizar aqui então essa fase de planejamento, aprofundem também, gente, tenham uma visão, leiam de vez em quando alguma coisa sobre branding, alguma coisa sobre empreendedorismo, alguma coisa sobre vendas, alguma coisa sobre marketing, porque nessa fase também, quando você tem esse processo, quando você tem um pouco desses conhecimentos, quando você já tem um pouquinho dessa bagagem, dessas outras áreas que permeiam um negócio de moda, você também já vai ter uma visão para planejar pensando nesses setores também. Então isso facilita muito, tá bom? Tudo certo, gente? Como é que tá aí pra vocês a qualidade? Vão me confirmando, gente? Desculpa estar perguntando isso toda hora, mas é porque aqui pra mim tá travando muito, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui mais algum slide enquanto vocês vão me confirmando. Gente, também podem deixar dúvidas, tá bom? Ficou claro essa fase pra vocês? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Se vocês quiserem tirar print, eu vou desativar aqui os comentários de novo, só pra vocês, se vocês quiserem tirar print aí pra vocês gravarem, tá bom? Então aqui, ó, coleção sem planejamento é garantia de retrabalho. Aqui, ó, não seja um estilista de esperança. Aqui, ó, por experiência própria. Pular o planejamento dá merda, tá? A fase de planejamento de coleção envolve uma visão 100% estratégica. O planejamento de coleção é um conjunto de tomadas de decisão. Aqui, ó, sobre a visão geral, né? Sobre as habilidades e o perfil do profissional que vai fazer esse planejamento. Esse estilista, né? Quando ele precisa fazer esse planejamento, ele precisa ter muito uma visão empreendedora, uma visão de negócios, foco no resultado, perfil estratégico e analítico, tá? Então essa fase ela não é muito criativa. E aí sim a gente parte, então eu tenho todo esse processo já estruturado, a gente parte para a fase de criação. A fase de criação, gente, é onde a gente vai, então, ser mais criativo, onde a gente pode explorar a nossa essência, onde a gente pode explorar a nossa criatividade, onde a gente pode... Deixa eu voltar aqui e vou ativar os comentários de novo. Então, gente, a fase de criação... Deixa eu pegar minha colinha aqui.
Ela então é uma fase onde você pode ser mais intuitiva, onde você é aquela fase mais gostosa, né? Então, estou já com tudo planejado, está tudo certinho, eu já tenho esse direcionamento. Aí sim, aí você tem lá aquela bagagem, você já na fase de planejamento também, você já conseguiu construir um repertório, já conseguiu ampliar o seu repertório de criação, seu repertório de inspiração e de referências. Isso, assim, vai te dar um outro gás, vai te dar um outro olhar também para a fase de criar. Aí, quando você tem tudo isso lá direcionado, você vai lá, pega o papel, começa a fazer os primeiros esboços. Aí você se permite. Uma coisa que é importante vocês levarem em consideração na hora de criar, gente, não tenham receio de criar algo bonito logo de cara, sabe? Se permitam. A fase de criação é uma fase onde absolutamente pode tudo. Marina, tem aquela coisa, né? O papel aceita tudo, mas na hora de passar, de executar, nem tudo pode, né? Mas não se prendam nesse primeiro momento de criar, de passar para o papel, não se prendam tanto àquela coisa, será que isso dá certo? Será que não dá? Será que vai ficar feio? Será que não vai? Se permitam fluir. E aí, na medida do que vocês vão criando, que vocês vão se permitindo, que vocês vão aflorando a criatividade de vocês, aí sim, vocês começam a filtrar o que dá certo, o que não dá. Aquela ideia que foi super legal, que de repente vocês acham que não vai dar certo. De repente, que tipo de solução, que tipo de adaptação dá pra fazer para aquilo dar certo, quais são as possibilidades. E aí vocês vão criando a partir dali. Uma coisa, gente, na aula de quinta-feira a gente vai falar mais sobre esse processo de criação. Eu vou explicar para vocês, a gente tem várias técnicas de criatividade, tá? A gente tem várias técnicas tanto para aflorar a criatividade, quanto sobre processos criativos. Tem várias formas de você se inspirar. Então eu quero passar isso para vocês, tá? Na aula de quinta-feira. Então, gente, é legal quando vocês forem criar... Criem um ambiente propício para isso, coloquem uma música que inspire em vocês, aumente, amplie o repertório de vocês. Gente, quanto mais inspiração vocês têm, quanto mais bagagem vocês têm, mais fácil é de criar, tá? Mais natural é. E uma coisa, como eu falei ontem, gente, fujam da caixinha, saiam de fora da caixa. Não fiquem presos no Pinterest, não fiquem presos no Instagram. Vão além, olhem em outros lugares. Pare de olhar só roupa. Pesquisem outras coisas, pesquisem outras referências criativas, pesquisem outras áreas de criação. Sabe, tem tanta forma que a gente pode se inspirar. E não vou aprofundar tanto aqui hoje também, porque, como eu falei, na aula de quinta-feira vai ser só sobre esses processos de criação. Tem vários processos que a gente consegue fazer, tá bom? Mas aí eu quero que vocês fiquem com isso na mente. A fase de criação, essa parte mais criativa, é nessa fase, onde você vai pegar todas as ideias, depois de feito todo o planejamento, que você vai começar ali a passar para o papel, onde você vai desenhar, onde você vai, enfim, externar ali, né, colocar em prática aquilo que estava na sua mente, tá? Comecei a criar, eu sempre dou uma volta na pampulha, acreditem, volto cheio de ideias. E eu vou falar mais sobre isso também quinta-feira, gente, porque cada um se inspira de uma forma. Eu lembro, vou até contar uma historinha pra vocês. Eu lembro quando eu trabalhava numa marca de jeans, a gente tinha uma das coisas mais importantes, um dos elementos mais importantes do jeanswear é o filigrana, que é aquele bordado no bolso da calça. Então tem vários modelos, tem vários formatos. Toda vez que eu queria pegar inspiração de filigrana, gente, eu ia no Mineirão. No Mineirão, quando você vai em jogo, gente, todo mundo só vai de jeans. E tá todo mundo ali na sua frente, seja na frente do estádio, seja na hora que você tá andando ali. E eu lembro, eu até contando isso pro pessoal da pós-graduação, eu fazia a pós na época. E todo mundo rindo, que quando eu queria pegar inspiração, eu sempre voltava do Mineirão com várias inspirações diferentes. Muito mais do que ficar lá no Pinterest, pesquisando. Então, sabe, também treinem esse olhar de vocês pra pegarem essas inspirações, sabe? Enfim, então o processo de inspiração, queria falar isso. E aí a gente volta. Eu não salvei os slides da fase de gestão, mas eu vou dar uma pincelada aqui.
Aí, gente, quando a gente fala sobre a fase, eu já com calor, quando a gente fala sobre a fase de gestão, é onde, beleza, eu criei, já tô com os desenhos, já tô com as fichas técnicas todas prontas, já começa a passar para modelista e para o pessoal que vai começar a desenvolver as peças pilotos. Essa fase, gente, é a fase então onde você vai fazer toda a gestão da pilotagem e a gestão da produção. Essa fase você você vai gerenciar 3 coisas. Você gerencia pessoas, você gerencia os insumos e os recursos e você gerencia os prazos. Então, qual que eu preciso entender primeiro? Quais são as peças que de repente vão ter mais tempo de produção? Eu mesmo já teve marca que eu trabalhei que era uma marca completamente de bordado. Era uma marca de festa onde eu trabalhava com bordados manuais. Então, assim, a gente tinha ali dentro da coleção aquelas peças que eram bordadas de cima a baixo, que às vezes levava 40 dias para ficar prontas. A gente tinha algumas peças que eram lisas, às vezes no Zebeline, ou no Duchesse, alguma coisa assim. Que aí, ou seja, já cortava toda essa fase de bordado. A gente tinha as peças que tinham só detalhes de bordado, ou só um corpinho bordado. Então, primeiro de tudo, vocês precisam... Ei, Nath, tudo bem? Primeiro de tudo, vocês precisam... quando você tá com a coleção ali já toda pronta, com os desenhos já feitos, você precisa entender ali quais peças você precisa começar primeiro, tá? Por conta do prazo do lançamento da coleção. Então, quais peças que vão demandar mais tempo? Quais peças, de repente, uma peça que é mais elaborada, que eu sei que provavelmente vai ter mais provas de roupa, porque provavelmente vai dar algum defeito de modelagem, vai ser mais difícil. Então, essa peça provavelmente eu vou ter que começar primeiro. As peças, que eu vou ter um bordado manual, um processo manual, alguma coisa assim, eu também sei que eu preciso começar ela primeiro. Cheguei tarde, chegou. Não, tá tudo certo aqui, tá? Depois no final eu faço também recapitulo tudo de novo, tá? Então, gente, quando a gente tem isso, fica muito mais fácil também pra gente se organizar e fazer essa gestão de como que eu vou lançar, como que eu vou passar cada uma dos modelos, tá? Quando eu falo também sobre gestão de pessoas, gente, é uma fase para quem trabalha aí com pessoas, para quem assume ou já trabalhou de alguma forma com um cargo mais de liderança, sabe o quão difícil é fazer essa gestão de pessoas. É muito complicado lidar com pessoas, né? Então essa fase, esse momento de gestão da pilotagem, ela é mais complicadinha, assim, porque ela te exige mais esse perfil de líder. Então você precisa gerenciar, fazer a gestão das facções que de repente estão trabalhando com você, se é alguma coisa interna, se você tem uma equipe interna, você precisa fazer a gestão dessas pessoas. Marina, entender também quanto tempo leva cada uma das etapas. Quanto tempo que a modelista pede para você para te entregar um molde X? Quanto tempo a pilotista pede para te entregar a peça fechada? Quanto tempo para fazer a primeira prova de roupa? Quanto tempo de ajuste? Quanto tempo disso? Quanto tempo de bordado? Quanto tempo? Vai ter uma estampa exclusiva? Quanto tempo que a estamparia me pede? Então, a gente precisa também ter uma noção desses prazos. E aí a gente coloca tudo isso numa planilha depois pra gente acompanhar. Na sexta-feira eu vou falar melhor sobre isso, tá? Então, se eu sei que a modelista me pediu um prazo pra entregar o molde na sexta-feira que vem, ou na quinta-feira que vem, se deu sexta-feira, ela não me entregou, eu já sei que aquela peça tá atrasada e que a pilotista vai ter menos tempo. Eu preciso fazer com que a pilotista corra com aquela produção, corra com o fechamento daquela peça ali, pra gente não perder o time, pra gente conseguir lançar tudo no tempo certo. Lembra que eu falei na aula de ontem que uma das leis principais de uma coleção de sucesso é essa gestão de prazos, esse planejamento de prazos? Gente, até voltando aqui pra quem não assistiu a aula ontem, eu nem lembro também se eu cheguei a aprofundar tanto nessa historinha também. Eu fiz uma coleção uma vez pra uma marca, gente, que me pediu 80 modelos. Gente, no final, eles tiveram um problema com o financeiro, e aí eu até dei esse exemplo no planejamento financeiro ontem. Eles não tinham capital para fazer uma pilotagem de 80 modelos, e aí depois no final acabou que a coleção saiu com 50, eles reduziram para 50, depois no final da coleção não chegou nem a 35.
E nisso também, o que aconteceu? A equipe dele que estava trabalhando com ele, de bordadeira, de pilotista, de modelista, também estava entregando atrasado porque ele estava demorando para pagar. Então tinha tanto um problema financeiro quanto um problema de prazo. Outra coisa também nessa parte de gestão, onde a gente vai gerenciar os insumos. Então, quando você está lá com seus fornecedores, você vai lá fazer os pedidos da pilotagem, eles vão lá te pedir um prazo para te entregar, ou você vai combinar com ele determinada data. Então, você precisa ter lá no seu planejamento que no dia X o insumo tal vai chegar. Se o insumo tal não chega, você precisa depois correr lá com o seu fornecedor para entender o que está acontecendo. Porque se ele atrasa na entrega do seu pedido, provavelmente o seu processo de pilotagem vai atrasar. E a gente não pode permitir que no final o lançamento da coleção atrase. Lembra que eu falei com vocês que na aula de ontem, que no final a coleção ela precisa ser lançada no tempo certo, no timing certo? Então a gente precisa garantir com que todas as etapas sejam concluídas no tempo certo. Se eu sei que a minha modelista atrasou aqui um dia, eu sei que a minha pilotista vai ter menos tempo de produzir. Se eu sei que a minha pilotista atrasou, eu sei que de repente, se eu tiver algum outro trabalho, seja de um bordado, seja de alguma coisa mais específica, ela vai ter menos tempo. Então, tudo isso a gente vai fazendo essa gestão. Outra coisa, se eu estou trabalhando com famílias, é legal que a gente coloque por grupos. Então eu vou produzir, eu vou fazer pilotagem toda dessa família aqui primeiro. Eu até vou falar amanhã mais a respeito de dividir a coleção por famílias, porque a família também ajuda muito a fazer com que a sua produção seja mais eficiente, tá? Mas isso também vai depender de segmento para segmento, de caso para caso, tá? Tem alguns casos que não é tão interessante trabalhar com famílias. Mas se você está trabalhando com famílias, é interessante também você fazer essa gestão da produção e da pilotagem por famílias. Então eu vou explicar melhor sobre isso também, tanto no planejamento, na aula de planejamento, quanto na aula de gestão da coleção na sexta-feira, tá bom? E uma coisa, gente, que é importante também falar, esse processo de gestão da coleção, ele pode ser feito tanto pelo próprio estilista, quanto pelo gestor da marca. Quando eu trabalhava internamente em marcas, em confecções daqui, eu assumia o processo de gestão. Por isso que eu tô falando com vocês que fazer essa gestão de pessoas não é fácil. Mas agora, eu hoje, como eu faço trabalho externo, né? Eu trabalho como freelancer, eu não assumo essa parte. Se a empresa quiser que eu me responsabilize por fazer essa gestão da coleção, eu cobro a parte, tá? E aí, quando é assim, então geralmente eu finalizo meu trabalho de planejamento e criação da coleção na etapa onde eu entrego as fichas técnicas. Aí o responsável pela marca faz essa gestão da pilotagem da coleção, tá? Mas isso vai de empresa para empresa. Tem empresas que vão preferir, tem empresas que não, tá? Mas aí só para deixar claro que tem essas possibilidades. Mas é importante, se você é o próprio dono da sua marca, é importante que você também assuma um pouco desse papel, mesmo que você vá delegar ele para o seu estilista, caso não seja você o estilista. É importante que você também tenha um pouco desse controle também, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Podem deixar aí nos comentários. Vocês querem fazer também alguma observação? Enquanto eu vou olhando de novo a minha colinha para ver se eu não deixei passar nada. Então, gente, para fazer só assim para recapitular sobre as 3 fases. Então, eu falei que a gente tem a fase de planejamento, a gente tem a fase de criação e a gente tem a fase de gestão. A fase de planejamento é um perfil completamente analítico e estratégico, e você precisa ter uma visão empreendedora, uma visão de negócios, uma visão de como funciona uma ficha técnica. Lu, eu vou te mandar por direct uma foto de uma ficha técnica, tá? Eu vou explicar até melhor. Eu acabo não falando tanto porque tem muita gente também que acaba falando sobre ficha técnica, tá? Mas para quem não conhece, gente, a ficha técnica é um modelo, é um documento onde vai ser praticamente a identidade da sua criação. Então, na ficha técnica, o que tem?
tem o seu desenho técnico frente e costas. O desenho técnico é diferente do croquis, tá? O croquis é um desenho mais artístico, onde você vai ter ele lá colorido, onde vai ser, de repente, você pode colocar a representação de alguma textura. Enfim, ele é muito mais para você visualizar a peça, assim, mais criativa, tá? Já o desenho técnico, ele é só as linhas, tá? E ele precisa estar todo demarcado, onde vão ter as pences, onde vai ter a costura, qual o tipo de costura que vai ter. É importante que tenha também todas as especificações, por exemplo, de medidas. Eu quero a largura do ombro com X centímetros, eu quero esse decote com X centímetros, eu quero, sei lá, essa fenda com X centímetros. É importante que você tenha todas essas informações. Tem informação também lá por exemplo, do tecido que foi usado, qual que é o fornecedor, qual que é a composição daquele tecido, enfim, as observações, o que você quer a respeito daquela peça. A ficha técnica é um documento que vai garantir tanto que a modelista consiga executar, interpretar aquele modelo sem precisar ficar te perguntando, e também é uma forma não só para poder facilitar esse processo, mas também é um documento para garantir. Se a modelista fizer algo errado ou a pilotista fizer algo errado, você tem lá na ficha técnica comprovado, documentado, que aquilo ali estava, que aquilo era com aqueles X centímetros. Entendeu? Tô pincelando aqui também mais rapidinho, só para vocês entenderem. Depois eu até posso postar também mais tarde algumas coisas, alguns modelos de ficha técnica, tá bom? Ficou claro? Deu para ter uma ideia assim geral do que é? Se vocês também tiverem uma dúvida mais específica, gente, lembrando sempre, podem me chamar no direct, que eu adoro conversar com vocês. Mais alguma dúvida até aqui? Ficou claro a respeito desses 3 perfis? Então, só recapitulando, porque eu não sei se eu cheguei a parar. Então, a gente tem a fase de planejamento de coleção, onde você precisa ter um perfil 100% estratégico, 100% analítico. Essa parte mais criativa, intuitiva, ela não é tão usada nesse momento, tá? A gente tem a fase de criação, que aí sim você precisa ser criativo, você precisa aflorar toda a sua criatividade. E na fase 3, que é a fase de gestão da pilotagem e da produção, é onde você vai precisar ter um perfil muito mais de gestor, de líder. Você vai precisar gerenciar os insumos, o que está chegando, o que está faltando, o que foi usado, o que sobrou, gerenciar as pessoas, gerenciar suas equipes, seja equipe interna, seja equipe externa, gerenciar os prazos, tem alguma coisinha atrás, tem alguma coisa que está adiantada, como é que tá tudo, como é que tá o andamento aí da pilotagem. E também, gente, outra coisa também que eu esqueci de falar a respeito da pilotagem, nas provas de roupa, a gente também volta a ter um perfil um pouquinho mais analítico, tá? Porque é aquele momento ali onde você vai, de repente, quando você vê a peça já pronta no corpo, você vai começar a pensar estrategicamente. Se eu fazer essa alteração aqui, qual vai ser o efeito que vai causar? Ei, Romy, tudo bem? E aí a gente vai tendo esse perfil, então. A respeito dessas 3 fases, dessa visão geral, ficou alguma dúvida? Ficou claro, gente, para vocês o quão importante é um processo de planejamento, a fase de planejamento, por que a gente não pode pulá-la e simplesmente ir direto para a criação? Ficou tudo certo aí para vocês? Enquanto eu vou revisando de novo a minha colinha para garantir que eu não perca nada. Na hora, gente, uma coisa também que eu quero muito fazer com vocês, gente, eu quero que vocês saiam das aulas aqui e vocês já tenham uma noção de como aplicar isso no negócio de vocês, como que vocês conseguem fazer isso, colocar isso na prática. Eu quero que vocês executem, que vocês coloquem em ação isso daqui. Até uma analogia que eles fazem, gente, quando você busca muito conhecimento e você não coloca em prática, como você tivesse, eles chamam como se fosse uma obesidade mental. Então você tá cheio de ideias e de conhecimentos ali dentro, mas você não começa a executar, e ali você acaba perdendo. Então, gente, eu tô tentando fazer também todas as aulas
com algumas ideias para vocês já colocarem em prática. E aí eu quero perguntar para vocês se ficou claro para vocês começarem a colocar em prática. Claro que amanhã, nas aulas seguintes, né, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre cada assunto, mas eu quero que vocês tenham essa visão geral e para vocês está tranquilo colocar em prática. Tá bom? Enquanto vocês vão falando aqui, deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. E aí, gente, uma coisa também que eu esqueci de mencionar. A partir do momento que vocês entendem essas habilidades, esses perfis, é legal, Marina, eu vou assumir todas essas 3 fases. De repente eu tenho meu próprio negócio, eu tenho a minha própria marca e eu vou assumir essas 3 fases. Avaliem para si mesmo quais dessas fases, de repente, quais dessas habilidades eu preciso me desenvolver. Será que eu tenho a competência suficiente para assumir um perfil de gestão, por exemplo, para conseguir fazer todo esse gerenciamento e essa administração dos prazos, dos negócios? Ei, Lude, tudo bem? Então, eu preciso ter esse... eu aconselho vocês que vocês reflitam sobre isso. De repente, sei lá, a fase de planejamento para mim tá mais confusa, eu não tô me sentindo 100% segura. Aí vocês analisam o que vocês estão sentindo maior deficiência, entre aspas, dentro de vocês, do perfil de vocês, né, na hora de executar, e comecem a buscar conhecimento, comecem a aprofundar mais sobre isso. Marina, eu tô com muito bloqueio de criação, por exemplo, eu tô tendo muito bloqueio criativo. Será que eu não consigo, de repente, explorar alguma fase, alguma técnica, alguma estratégia para eu conseguir me aprimorar nisso? Marina, eu tô com uma dificuldade maior no planejamento. Então, de repente, o que eu posso estudar? Gente, aqui eu tô fazendo live aqui com vocês agora, mas se a gente for analisar o Instagram, ele tem lives 24 horas. O YouTube também tá cheio de conteúdos gratuitos. Então, assim, vejam, analisem aí o que de repente vocês estão sentindo maior necessidade e procurem também outros lugares. Procurem também outras fontes para vocês aprofundarem, tá bom? Dúvidas que vocês tiverem, gente. Marina, na hora que eu comecei a colocar em prática, surgiu dúvida nisso. Gente, mais uma vez, é o maior prazer poder conversar com vocês no direct, tá bom? Alguma dúvida adicional pra gente encerrar nossa aula de hoje? Tô tentando ser mais objetiva, apesar que nesse final, né, eu enrolei um pouquinho, porque vocês sabem que eu sou bem prolixa, mas eu tento ser mais objetiva. Pra gente encerrar, porque eu não quero ultrapassar tanto do tempo, pra gente não perder, né, por conta do horário, né, já que já tá mais tardezinha, pra vocês conseguirem descansar também. Ficou alguma dúvida, gente? Tá tudo certinho aí com vocês? Ficou claro a aula de hoje, gente? Graças a Deus não deu nenhum problema, fiquei tão feliz. Tudo certinho aí pra gente encerrar nossa aula? Bom, gente, então é isso. Eu espero um pouquinho, às vezes eu demoro um pouquinho pra falar, porque eu sei que tem um delayzinho entre o que eu falo até vocês responderem. Por isso que eu dou esse tempinho aí. Mas enquanto vou aguardando também mais um tempinho, já vou agradecendo vocês. Muito, 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 muito obrigada a todo mundo que participou, a vocês que ficaram até o final. Estou muito, muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês, poder passar um pouquinho, pelo menos um pouquinho do que eu sei pra frente. Espero vocês com muito, muito carinho na aula de amanhã. Então amanhã a gente vai aprofundar mais nessa fase de planejamento. Gratidão por tudo, Nádia falando, Eliana falando, até o momento tá tudo tranquilo, mas qualquer coisa eu te chamo no direct. Então, ótimo, gente. Vou finalizando a nossa aula de hoje. Foi um prazer. Espero vocês amanhã na nossa aula de planejamento de coleção. Oi, Tassi, não tinha te visto. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Muito sucesso na coleção de vocês. Espero vocês amanhã. Qualquer coisa, gente, mais uma vez, eu nunca consigo encerrar, né? Eu sou desse jeito. Vocês me conhecem, vocês sabem, né? Gente, quem não conseguiu acessar
os materiais de apoio, me mandem por direct, tá? Que eu vou dar um jeito de enviar para vocês manualmente, tá bom? Se vocês não conseguiram receber. Obrigada a todo mundo, obrigada Nath, obrigada Rome, obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso e até amanhã. Tchauzinho.